Então, boa noite a todos. Começamos hoje nossa aula prática, né? Queria saber se vocês conseguiram subir os relatórios das aulas práticas lá no Drive. Vocês conseguiram? Eu não consegui, Felipe. Como eu já tinha te dito anteriormente, né? Se tiver um prolongamento aí do prazo, eu vou conseguir fazer isso. Tá. Quem conseguiu subir, por gentileza, se manifeste. Ninguém? Nossa, pessoal, deixa eu conferir nosso Drive aqui. Sério que ninguém subiu? Cadê? Pessoal, eu tô com zerado de relatório técnico. Vocês não querem fazer o relatório técnico? Eu não fiz porque tive um imprevisto. E os demais? A última aula aí, o que o senhor pediu para fazer? O relatório técnico das aulas práticas que subiram no AVA. São 4 aulas práticas. Eu pedi um relatório técnico. Se vocês olharem a gravação da aula passada, tá lá. Eu não estava na aula passada. Mas eu vou dar uma olhada nisso daí. Tá no prazo ainda de entrega? Era até hoje, mas eu posso prorrogar até a aula que vem, se vocês falarem que vão fazer, senão a gente cancela. Eu quero, Entendi. por favor, professor, esqueci. Tá, mas vocês vão fazer mesmo? Eu vou. Eu vou fazer também, professor. Também como eu não vim na outra aula e acabei nem fazendo. E a semana foi meio corrido para mim, mas eu faço sim. Tá bom. Então, já que tem aderência, eu vou manter então para a semana que vem, pode ser? Muito Pode obrigado. ser, então. Obrigada, viu? Beleza. Nada. Tamo junto então. Então, só deixa eu abrir aqui de onde nós paramos. Professor, você tá com a câmera ligada? Tô sim, você não consegue me enxergar? Não, eu achei que estava desativada. Não tô vendo. Mas alguém não consegue me ver? Para mim tá normal. Tá normal. Você e o peixinho atrás de você. Tá aqui. Acho que dá pra ver melhor. É, eu tenho um desse também, igualzinho. Da minha irmã e do meu cunhado. Confesso que se eu tivesse um peixinho, ele morreria de fome, porque eu esqueço de dar comida. Então, vamos à nossa aula prática. Hoje nós vamos falar da perspectiva cavaleira e das suas proporcionalidades, né? Então, a perspectiva cavaleira ela é um tipo de projeção axonométrica, oblíqua. É um objeto que tem sua face paralela ao plano de projeção e outras faces inclinadas. Assim, dois eixos são perpendiculares a um terceiro eixo inclinado. O que significa isso? Se vocês observarem essa figura, não sei se dá para todo mundo enxergar, a face principal dela, ela é uma face que está numa projeção ortogonal, né? Em um plano ali de 2 dimensões. E quando a gente está falando da sua volumetria, digamos assim, a gente vem com uma linha projetante que vem com ponto de fuga. E essa face, ela parte de um eixo horizontal, que é uma linha imaginária, tá? Então, a nossa perspectiva cavaleira, o que ela tem de característica muito comum? A nossa face dessa
desse objeto, ela sempre vai estar em duas dimensões, ou seja, ela é representada de uma forma batida, em duas dimensões, sempre ortogonal a um plano, e essa face vai ganhar volumetria com esse ponto, essa linha projetante com ponto de fuga. Na perspectiva cavaleira, essa linha horizontal, que é auxiliar, que a gente viu aqui no eixo horizontal, ela gera um único ângulo, pois uma das arestas da peça coincide com a linha auxiliar horizontal, conforme a figura 4.57. E por isso ela é considerada um modelo de perspectiva rápida, porque a gente desenha a projeção da vista frontal, e com a vista frontal a gente puxa uma perspectiva ali com a volumetria dela. Na perspectiva cavaleira, o ângulo de 45 graus no plano, as profundidades são reduzidas em 50%. O que isso significa? Se eu tenho aqui um ângulo de 45 graus nessa linha projetante, essa linha que eu estou puxando, ao invés dela ter a dimensão de 100%, que seria uma dimensão real da peça, eu diminuo a metade dessa linha, para que ela fique proporcional àquele ângulo. A gente vai ver mais dessa proporcionalidade. Olhando aqui, o que eu tenho? Eu tenho a vista frontal, lembrando que essa vista frontal, ela está em duas dimensões, né? Conforme a gente viu, a gente representa ela como se fosse uma vista frontal mesmo. Esse ângulo que eu estou chamando de alfa, ele está em 45 graus e eu tenho uma vista superior representada. Esse ângulo de 45 graus, ele vai determinar como eu vou reduzir o tamanho dessa profundidade. Então, nesse caso, essa largura que eu vou chamar aqui, que é essa minha profundidade, eu vou ter uma largura diminuída pela metade, tá? Então, diferentemente da altura e do comprimento da peça, que a gente tem aqui no plano ortogonal da minha vista frontal, essa minha largura vai ser diminuída 2 vezes para que ela esteja na minha perspectiva cavaleira. Na representação da perspectiva cavaleira, as arestas referentes ao comprimento e altura são paralelas ao plano de projeção e, quando projetadas, aparecem nesse plano exatamente com a medida que possuem no real. Ou seja, isso significa que vem na verdadeira grandeza, ou seja, 1 para 1. Ela vem na dimensão real. No entanto, as arestas em relação à largura ou profundidade, elas aparecem deformadas, de acordo com o ângulo que eu vou colocar nessa projeção. Essa redução de profundidade é para oferecer uma impressão mais precisa do objeto. Além disso, a deformação ela depende da direção da tomada da projeção. Por exemplo, antes que eu mostre os exemplos, na vista frontal é exibida a verdadeira grandeza, como a gente já viu, a gente representa a vista frontal como ela realmente é em duas projeções, num plano de duas coordenadas, e as arestas são representadas na redução, que são as arestas da profundidade. Por outro lado, as faces elas apresentam distorcidas, conforme a face horizontal. Então, aqui, por exemplo, nós temos várias maneiras de fazer uma perspectiva cavaleira. Se eu estiver vendo o objeto de cima e da esquerda, eu venho com uma projeção puxando a profundidade dessa maneira, vendo a lateral esquerda. Se eu vejo o objeto de cima da direita, eu vejo a vista superior e a vista lateral direita, que é a forma mais utilizada na perspectiva cavaleira. Se eu vejo o meu objeto da parte inferior e pelo lado esquerdo, eu vejo a lateral esquerda e vejo a vista inferior desse objeto. E se eu vejo esse objeto inferior e pelo lado direito, eu vejo tanto a vista inferior quanto a vista lateral direita. Lembrando que essa é a projeção mais utilizada quando eu estou falando de perspectiva cavaleira, que é a vista de cima e da direita, vendo a vista superior e a vista lateral direita. Então, tem várias formas de eu representar essa perspectiva cavaleira. Eu posso começar aqui com 15 graus, 30 graus, 45, 60 e 75.
Repara que esses ângulos eles sempre vão pulando de 15 em 15 graus. E à medida que eu vou aumentando o meu ângulo, eu vou diminuindo a minha aresta da profundidade. Vocês conseguem enxergar isso? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Perfeito. As que mais me importam nesse momento são as de 30, de 45 e 60 graus. Elas são as mais utilizadas. As de 15 graus e as de 75 graus não são tanto utilizadas, mas a gente também vai dar uma olhada nelas. Aqui tem um errinho na apostila que a gente vai fazer uma correção. Quando eu tenho uma cavaleira de 15 graus, está falando aqui que a redução é de 1/4 e está falando aqui 2/4, né, da fugante. Mas, na verdade, a redução é de 1/4 mesmo, né? Então, 1/4. Se eu tenho uma redução de 1/4, eu represento 3/4 da profundidade. Quando eu tenho a cavaleira de 30 graus, eu tenho uma redução de 2/3 da fugante. Quando eu tenho uma de 45 graus, a redução da fugante é de meio, ou seja, eu represento a metade da fugante. Ou seja, se a minha profundidade é de, sei lá, 10 centímetros, eu vou representar apenas 5 centímetros. Eu tenho que fazer uma proporcionalidade, né? Se eu estou falando da cavaleira de 60 graus, a redução é de 1/3 da fugante. Então, repara que conforme maior o meu ângulo, menor vai ser a aresta dessa fugante. Até eu chegar aqui em 75 graus, que está falando aqui que é 2/4, mas está representando 1/4, mas que na verdade eu só represento realmente 1/4 dessa fugante. Então, conforme vocês podem ver aqui na imagem, conforme eu vou aumentando o grau da perspectiva cavaleira, eu diminuo a representação da aresta da profundidade dessa perspectiva. Aqui, por exemplo, está falando que isso é uma perspectiva cavaleira, mas isso é uma perspectiva isométrica, tá? A perspectiva cavaleira, ela tem como premissa a vista frontal rebatida numa projeção ortogonal. Então, os parâmetros da perspectiva cavaleira. Eu tenho que ter um ângulo alfa, e ele tem que ser definido em ângulo conforme uma linha auxiliar. Lembra aquela linha auxiliar que fica embaixo da projeção? E esse ângulo ele vai definir a profundidade do objeto. Não existe uma medida definida para alfa, ou seja, uma perspectiva cavaleira ela pode ser desenhada de 0 a 90 graus. Porém, os ângulos mais utilizados são os de 30, 45 e 60 graus. E no desenho técnico, o mais utilizado é o ângulo de 45 graus. Aqui, por exemplo, nós temos 3 representações, não sei se vai dar para todo mundo enxergar bem, mas essas representações elas mostram cubos com a vista frontal idêntica a todos eles, vistos por cima e pela direita, em que eu tenho tanto ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus. O que vocês separam? Quanto maior é o ângulo, maior ou menor que é essa aresta da profundidade? Quanto maior o ângulo, maior ou menor que a aresta da profundidade? Menor. Menor. Então, se eu aumento o ângulo, eu diminuo a profundidade. Então, esse fator de deformação que a gente chama de K, ele depende do ângulo de inclinação, que é esse alfa. E o desenho, ele apresenta deformado necessitando de uma redução aplicada. O fator de conversão, ele consiste na relação entre o comprimento real de um segmento de reta e o comprimento depois de projetado. Então, quanto maior é o grau de inclinação, maior deverá ser o coeficiente de redução, ou seja, mais eu vou reduzir aquela aresta. Se uma face não estiver vista completamente, é possível aplicar o fator de deformação K
de forma que essa face seja mostrada completamente, conforme a figura 4.63. Então, aqui a gente tem o fator de correção, ó, o K. Para 30 graus, eu tenho 2/3. 2/3 em decimal é 0,66. Então, se eu tinha uma linha de 1, eu vou multiplicar esse fator por 0,66, 66666, é uma dízima periódica. Se eu tinha agora um ângulo de 45, e eu sei que o meu K é meio, eu vou multiplicar, se a minha linha é 1, eu vou multiplicar por meio, ou seja, 0,5, né, deixando em decimal. Agora, se o meu ângulo é de 60 graus, o meu K é de 1/3. 1/3 é uma dízima também, é 0,3333333, assim, uma dízima. Então, eu vou diminuir esse coeficiente, deixando ele em decimal, para representação do desenho. Lembrando que no desenho técnico, qual que é o fator que eu mais utilizo? K igual a... Meio. Meio, porque o ângulo que eu mais utilizo é... 45. Perfeito. Então, o fator de deformação, ele atua apenas nas projeções das arestas no espaços que são ortogonais ao plano de projeção, ou seja, aquelas que são paralelas ao eixo da largura. Na perspectiva cavaleira, a gente também tem a perspectiva cilíndrica, né? Então, não é tão simples assim quanto parece, nem tudo é cubo, nem tudo tem ângulos de 90 graus. Eu posso ali ter, de alguma forma, alguma representação que tenha ângulos que não são retos. E dessa maneira, a gente precisa estudar como eles se comportam dentro do desenho técnico, dentro da perspectiva, né? E como isso se comporta? Como isso acontece no meu desenho técnico? Primeiro passo, eu desenho um sólido básico de uma peça a partir de um anterior e superior cilíndrico são 2 círculos. É melhor eu ir já para o desenho, que vai ficar mais fácil de representar. Então, se eu quero desenhar um cilindro, primeiro eu preciso determinar as extremidades desse cilindro. Então, se eu não consigo desenhar, de certa forma, um cilindro de uma vez, primeiro eu desenho um cubo em que vai se encaixar um cilindro. O segundo passo é eu traçar o centro desse cilindro. Traçando o centro, eu vou conseguir representar nas extremidades desse centro, ó, tá vendo que eu estou dividindo a face em 4 pedaços, em 4, entre aspas, quadrados? Nesses 4 quadrados, eu vou representar os círculos. Então, eu representei tanto o círculo lá na vista posterior, quanto na vista frontal. E aí, representando os círculos, eu consigo determinar aqui as linhas que vão sair de um círculo para outro, e depois eu apago tudo que sobrar e represento o meu cilindro. É claro que eu posso desenhar aqui a continuação desse círculo tracejado, mostrando que esse cilindro ele tem ali a continuação desse círculo posterior, que a gente chama, né, que é o círculo do fundo, tracejado. Mas é só mostrando passo a passo de como desenha esse cilindro. Isso ficou claro? Passando. Então, ó, por exemplo, analisando essa perspectiva cavaleira, eu tenho a vista frontal. Como vocês podem ver, esta vista frontal, ela tem ângulos retos. Ou seja, perdão. Ou seja, ela tem esses ângulos retos em um plano cartesiano. E tudo que vai ser volumetria, a gente vai puxar com ponto de fuga de acordo com o ângulo de inclinação. Agora, se eu tenho esse mesmo objeto em isométrica, ao invés de eu ter aquela vista frontal rebatida num plano ortogonal, eu não vou ter, eu vou ter ela em perspectiva dos dois lados. Então, a minha vista frontal, ela também vira volumetria, perspectiva de ponto de fuga para o outro lado. Então, essa é a diferença, por exemplo, de uma isométrica e de uma cavaleira. Conseguem notar essa diferença? Ó, essa
essa vista frontal, ela é rebatida aqui em 2 planos, e a minha vista frontal aqui, ó, ela está em perspectiva na isométrica. Consegue enxergar a diferença? Sim? Sim. Bacana. E aqui, por exemplo, ele vem com uma atividade para vocês fazerem em casa, né? Que é para vocês representarem em forma de perspectiva cavaleira esse desenho técnico-mecânico, que é uma perspectiva explodida. O que é uma perspectiva explodida? Quando a gente tem duas peças que elas se encaixam, mas a gente representa elas separadas, que é para mostrar que elas se unem em algum momento, mas elas também se soltam. E aí ele pede para você colocar na legenda o título, com perspectiva cavaleira, o seu nome, seu RA, a data da atividade, que pode ser a data de hoje, escala 1:1 e medidas em milímetros. Todas as medidas elas estão na página 257 do livro, tanto dos raios internos e externos e das dimensões da profundidade, tanto do eixo, né, da primeira peça 1 e da bucha, que seria a peça 2, e ele pede para que você faça em uma folha essa perspectiva explodida, né, que seria a primeira perspectiva de vocês cilíndrica, para que vocês façam esse desenho técnico virtualmente aí em casa. E vocês vão colocar lá a Anhanguera, da forma que vocês já aprenderam a fazer o carimbo e tudo mais. Beleza? Tá lá na página 257 e 258. E aqui é uma situação bem legal, que é uma coisa que pode cair na prova de vocês, que fala assim, ó, na perspectiva cavaleira, para ângulos de 30, 45 e 60 graus, a altura e a largura é 1:1, sempre. Mas e a profundidade? Como que fica? Né? Como que você resolve? Para ângulos de 30 graus, a profundidade é 2/3. Para ângulos de 45 graus, profundidade de meio. E para ângulos de 60 graus, profundidade de 1/3, que é aquela proporcionalidade na hora de representar a aresta da profundidade. Então, esse desenho que está na página 258, eu gostaria que vocês fizessem e mantivessem esse desenho no caderno de vocês, na pastinha de vocês, na pasta catálogo, para vocês treinarem já o desenho técnico em perspectiva já em cilindro. Pode ser? Poder pode, mas como é que vai fazer isso aí? Você vai seguir o passo a passo. Então, primeiro você desenha os cubos de uma linha bem fina, de preferência 0,3. Nas extremidades dos cubos, você desenha os eixos. Dos eixos, você pega seu compasso, representa o círculo. Se você não tiver compasso, tenta fazer a mão livre, mas de uma forma bem técnica. Primeiro de uma linha fina, depois você engrossa a linha. E depois disso, você traz ela com a volumetria para fazer os cilindros, como a gente viu. Lembrando que as faces, a vista frontal, ela é rebatida de frente, ela está em duas projeções. A única coisa que tem volumetria são as linhas de profundidade, são as arestas que dão profundidade. Então, vai depender do ângulo que você usar. Se você está usando o ângulo de 30, de 45 ou de 60. Eu recomendo que vocês utilizem o ângulo de 45, porque é o ângulo mais utilizado em desenho técnico. E aí a profundidade vocês deixariam com qual fator de correção? No nosso K. Para 45.
Quanto que é o fator de correção para K igual a 45? Para profundidade? Fator de deformação? 0,5. Exatamente. Belezura? Então, ó, eu vou dar 20 minutinhos de intervalo. A gente volta em 20 minutinhos, que é para a gente falar da nossa última aula prática, pode ser? Pode, professor. Então, já venho. Até daqui a pouco.